Vamos lá. O dia em que Deus mandou construir uma casa sob medida, é o tema do nosso estudo hoje. A construção do santuário foi uma iniciativa de Deus para explicar ao povo de Israel de maneira ilustrada o plano da salvação. É desejo de Deus que todas as pessoas compreendam o caminho da salvação. Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre essa imagem, e aí vocês já gravaram ela na mente aí, ó. Aqui são dois querubins, dois anjos, querubins, curvados um para o outro. Vai perceber, ó, a asa do anjo, ali a cabeça, o rosto, aqui é a cabeça. E isso daqui é uma arca, como se fosse uma mala de madeira, uma arca de madeira toda de acácia, revestida de ouro. E aqui é o símbolo do sumo sacerdote. Então, mais para frente eu vou explicar isso daí para vocês. Vamos lá. Assim como uma mãe põe no colo um bebê e com uma Bíblia ilustrada ensina através das ilustrações o amor de Deus, assim também Deus fez com Israel no deserto. O santuário feito por Moisés no deserto era apenas uma réplica miniatura do santuário celestial, onde Cristo, como nosso sumo sacerdote, depois de oferecer sua vida em sacrifício, ministra hoje em favor do pecador. Então vamos para frente. Agora, quando vier a primeira pergunta, vocês já estão bem instruídos aí. Mas veja bem, ó. Isso aqui é o que a gente pode imaginar pela descrição da Bíblia. Pela Bíblia a gente pode imaginar que o santuário, que nós vamos estudar sobre ele hoje, era mais ou menos assim. Vocês percebem aqui a parte do santuário propriamente dito. Aqui havia uma divisão, do meio para cá o lugar santo, do meio para lá o lugar santíssimo, eram dois compartimentos. Adiantando aqui, porque quando eu chegar nos versos lá, vocês já estão bem orientados. Aqui era o pátio, aonde as pessoas chegavam, traziam os seus animais para sacrificar. Vou falar um pouco sobre isso daí também. Então era mais ou menos desse jeito pela descrição da Bíblia. Então a parte, o lugar santo, aqui ele foi colocado descoberto para ficar melhor a visualização. O lugar santo e essa parte de cá o santíssimo, porque foi removida a cortina para a gente observar melhor. Então você vê lá a arca, você vê a mesa com os pães, você vê lá o candelabro, né? Enfim. Então vamos para frente. Veja bem, o que Deus pediu que Moisés fizesse? Deus pediu para Moisés fazer muita coisa, mas sobre essa questão aí, Deus pediu que Moisés fizesse o quê? Então vamos lá. O texto bíblico é Êxodo 25, verso 18. Olha a informação aí como é bem claro, ó. Deus falou para Moisés: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Veja bem, qual é o contexto disso daí? Vocês sabem que José, o filho de Jacó teve 12 filhos, homem, e uma filha, mulher. Esses homens, mais para frente, se tornaram patriarcas. O que é um patriarca? Patriarca quer dizer pai, o pai de uma família, de uma nação, de uma gente, de um povo. E eles todos tiveram muitos filhos, se tornaram patriarcas, cada um formou uma geração de filhos. E José, ainda jovem, os irmãos fizeram uma trama ali com ele e venderam ele para os egípcios. Os egípcios caminhavam pelo deserto comprando e vendendo, levando e trazendo especiarias, ungüentos, ouro, metais preciosos. E eles compravam na região e levavam para o Egito. E uma coisa que eles compravam também era escravos, para vender para os senhores egípcios. E os irmãos, lá no campo, na região de Siquém, lá no Oriente Médio, decidiram atentar contra a vida de José, mas não mataram José. Venderam ele para os ismaelitas, levarem para o Egito. Ele era um jovem, aproximadamente de 17 anos, uma brincadeira de mau gosto, mas fizeram. Um tanto enciumados, porque o pai de José tinha um carinho especial por ele, parece que em relação aos outros. Ele era aquele filho mais próximo, mais chegado. Parece que o pai deu um vacilo em amá-lo mais do que os outros. Tem que amar todos do mesmo jeito. E eles ficaram meio enciumados. Então,
José tinha uns sonhos, e ele contava esses sonhos, dando a impressão que alguma coisa diferente aconteceria com ele, não com os outros, e foi causando esse ciúme. Então eles venderam José, e aí eles mataram um animal, ensanguentaram algumas peças de roupa, trouxeram para casa e disseram para o pai, Jacó, que José tinha sido comido pelos animais ferozes do campo, e provaram essa roupa molhada de sangue. E aí o pai achava que ele tinha sido comido pelos animais ferozes, né? E pensou, pronto, meu filho morreu, acabou, não vejo mais ele. Mas ele foi para o Egito. Resultado final é que lá no Egito, ele findou se tornando uma grande autoridade. Ele foi até preso e tal, uma acusação leviana, enfim, essa história é uma história longa, está em Gênesis, a partir do capítulo 36, até o capítulo 50. É uma história assim, que ela também é dramática, a pessoa chora, né, quando lê essa história, quase todo mundo que lê chora, história muito interessante. Então José se tornou uma grande autoridade no Egito, mesmo assim, ele foi promovido e se tornou uma grande autoridade mesmo, se tornou o governador do Egito. O faraó disse que no Egito, ninguém deveria tomar nenhuma decisão sem antes consultar José. De forma que essa história se desenvolve com o tempo, e findou os filhos, irmãos deles, filhos de Jacó, vindo para o Egito com a família, e vieram todos para o Egito. E José deu terras à vontade para eles trabalharem lá, que o faraó tinha liberado e tal. Olha, receba a tua família bem, dê terras para eles trabalharem, ficarem ricos, deixa eles à vontade aí. E essa família prosperou no Egito. Quando essa família começa a prosperar no Egito, depois que José morre, então agora o outro faraó, que não conheceu José, viu esse povo muito próspero e sabia que eles eram hebreus. Então disse, vamos escravizar esse povo, porque senão eles vão ser tão prósperos que eles vão tomar o Egito de nós. Eles eram abençoados, porque eles eram povo de Deus, e Deus abençoava, mesmo lá no Egito. Então o resultado final é que esse povo passou a viver escravizado. José já havia morrido, morreu com 100 e tantos anos. E Deus disse que um dia ia trazer esse povo de volta para a terra que eles nunca deviam ter saído, terra de Canaã. Então 430 anos depois, Deus decidiu buscar esse povo. Então Deus tira o povo do Egito para trazer para Israel, para a terra de Canaã, que era a terra original deles, que Deus tinha dado a Abraão, o pai principal daquele povo. Então essa caminhada no deserto, pelo deserto afora, era uma caminhada que duraria 40 dias. Pela distância era de 40 dias. Isso foi provado quando eles se organizaram no Egito para vir para Canaã. Deus manda 12 homens caminharem rápido para chegar lá na terra onde eles iam habitar, para ver como era a terra. E eles fizeram essa caminhada em 40 dias. Mas Deus entendeu que por tantos anos no Egito, eles tinham aprendido muitas coisas erradas, uma cultura completamente errada. Se tornaram idólatras, eles sofreram, aprenderam tanta coisa ruim, tantos maus hábitos, tantos maus costumes, que Deus disse, se vocês chegarem 40 dias depois, lá na terra que eu vou dar para vocês, que é uma bênção, uma terra abençoada, fértil, bonita, feliz, tranquila, e vocês vão chegar lá e vão fazer só bobagem, porque vocês não estão treinados para viver em paz. Vocês estão acostumados demais com o mundo, com o estilo egípcio e com o sofrimento da escravidão. Então eu quero treinar vocês para viver bem, orientar bem a vocês, e eu quero apresentar para vocês a minha salvação. Quero dizer para vocês o que é salvação, como funciona a salvação, como ela pode ser adquirida, quem é o Salvador, como é que ele vai vir. Eu quero ensinar tudo isso para vocês. É uma escola que eu quero preparar para vocês, só sobre salvação. Então, quando eles saíram do Egito, era uma população aproximadamente como a população de Fortaleza. Fortaleza tem cerca de 2,5 milhões de habitantes, por aí assim, né? E a população daquele povo lá, que saiu do Egito, era aproximadamente 2 milhões de pessoas. Saíram a pé, caminhando pelo deserto. Então Deus planejou para eles fazerem 41 acampamentos durante essa viagem de 40 anos. Dá uma média aí de um acampamento por ano. Então o objetivo dessa viagem era que Deus pudesse ter mais tempo para ensinar eles um novo estilo de vida e salvação em Cristo e sobre todos os aspectos dessa salvação, e ainda que eles atraíssem outros povos com eles para aprender o mesmo e ir a Canaã com eles. Então era uma escola que tinha uma dupla finalidade: preparar o povo que já era de Deus
e ainda fazer com que eles fossem bênção, luz para atrair outros que estivessem nos caminhos por onde eles iam passar. Então, uma forma que Deus achou para ensinar de forma bem pedagógica mesmo essa salvação foi a construção desse santuário. Então, por isso que o texto diz assim, ó: vocês vão fazer para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deles é o povo, está falando aí para Moisés. Diz lá para o povo: vocês têm que organizar um santuário, porque eu preciso estar no meio de vocês, para vocês me entenderem, para me falar para vocês, para me manifestar, para me ajudar, para me abençoar. Vocês têm que estar comigo. Santuário, a Bíblia fala de alguns santuários, né? Como por exemplo o nosso corpo, vamos falar disso mais para frente. O santuário, esse aí que era o imóvel, que era móvel, melhor dizendo, montava e desmontava. Era como uma igreja dessa, que a gente pudesse encaixar as peças e passar um tempo com ela aqui, depois desmontar e levar para outro canto. Vocês podem perceber pelas imagens que a gente viu anteriormente aí, né? Fala do santuário que há no céu, que inclusive é o original, esse aí é só uma cópia. E fala do templo físico de Salomão, de Herodes, né? Que foi construído lá em Israel. Então a palavra santuário, ela tem um significado: lugar aonde Deus quer habitar. Aí no texto mesmo você vê, ó: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então é um lugar onde Deus quer habitar, a palavra santuário. Então, através desse santuário, Deus criou N simbolismos, cada um apontando para Cristo. Então estou dando aqui já muitos detalhes, para quando chegar nos versos vocês já estarem bem adiantados. Por exemplo, Jesus disse assim no Evangelho, né, de João: eu sou o pão da vida, não disse? Então, nesse santuário tinha uma mesa com 12 pães, representando os 12 patriarcas, filhos de Jacó, que lideravam aqueles movimentos ali no santuário, e representando Cristo. No santuário também tinha água. Jesus dizia assim: eu sou a água da vida. Então eles olhavam para o pão e lembravam do Salvador prometido a eles. Quando eles olhavam para a água, Cristo é a água da vida, eles lembravam do Salvador. No santuário tinha fogo, tinha um candelabro. O candelabro é aquela peça de 7 pontas que tem assim, que se bota as velinhas, né? 7 velas, né? Candelabro. Então, olhava para o fogo e lembrava de Deus. Ele disse: eu sou fogo consumidor. O fogo na Bíblia significa purificação. Olhava para o cordeiro e lembrava de Cristo. Ele disse: eu sou o cordeiro de Deus. Então, ele olhava para todos os símbolos que estavam ali, para poder recordar, lembrar do que estava sendo dito a eles a respeito da salvação em Cristo. Então, a primeira passagem foi essa: me farão um santuário, porque eu preciso habitar no meio de vocês, ou no meio deles. No nosso caso aqui não é diferente. Por que aqui na igreja a gente tem toda a reverência, todo um cuidado? Aqui a gente evita aquele excesso de gritar, pular, cair pelo chão, fazer aquela coisa toda. Porque aonde Deus está tem que ter respeito, reverência. Ele é soberano, Ele é poderoso. Como é que a gente sabe disso? Vocês lembram no monte, quando Moisés foi receber as tábuas dos mandamentos? Deus disse assim: Moisés, tem um detalhe para lembrar para você, viu? Tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo, aqui é terra santa. Então Deus estava dizendo a Moisés que ele tinha que tirar a sandália dos pés para não fazer nem barulho. Quando você quer andar bem devagarinho, bem suave, hoje nós temos uma sandália de borracha, né, que facilita não fazer barulho, mas naquele tempo não tinha. Tira a sandália dos pés e vai bem suave, né, para não fazer barulho. Então a presença de Deus ali, só ela e a sua voz que devia ser ouvida e nada mais, para o homem poder refletir. Lembra que Elias buscou a Deus e pensava que encontrava a Deus numa tempestade? Aí ele foi na tempestade, nada de Deus. Foi num redemoinho, nada de Deus. Foi num outro barulho, nada de Deus. Aí Deus aparece para Elias num silêncio total. Aí Elias pôde meditar e ouvir a voz de Deus. No livro de Abacuque, no capítulo 2, o verso 20, Deus diz assim: cale-se diante do Senhor toda a terra, toda a terra. No tempo do profeta Oséias, Deus viu o povo muito rebelde, o povo muito idólatra, muito ímpio. Aí Deus disse assim: vocês não estão me escutando. Eu preciso atrair vocês para o deserto, longe do barulho, longe da agitação. E lá
eu quero falar ao coração de vocês. Então, quando nós estamos fazendo um culto para Deus, a prioridade é para Deus. Se o culto for só para os homens, não tiver finalidade espiritual, louvor a Deus, você pode fazer o que quiser. Mas nós aqui temos que cultuar a Deus, porque é pela contemplação que nós somos transformados. Então nós devemos contemplar a Deus na beleza da sua santidade e no seu santo templo, para que nós sejamos transformados por Ele. Por isso, e por tantos outros motivos, é que nós fazemos toda essa reverência aqui na igreja, porque a maior autoridade do universo aqui está presente e nós temos que respeitá-lo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aos Efésios, ele disse assim, ó: longe de vocês qualquer gritaria, qualquer barulho, qualquer irreverência. Escrevendo para Timóteo, ele disse: os irreverentes ficarão fora do reino de Deus. Então a Bíblia está cheia de informações para dizer que cultuar a Deus tem que ter reverência. Ele é que tem a prioridade. Nós devemos só ouvi-lo, escutar. Então o santuário tinha também essa missão. Entenderam? Alguma dúvida sobre isso, vocês me procurem depois, ou qualquer um da equipe dos Caleb aí, que eles todos sabem dessas coisas, todos aprenderam na Bíblia e podem mostrar na Bíblia para vocês. Beleza, então, o santuário que Moisés construiu era cópia de qual santuário? Lembrando que Deus, quando disse para Moisés construir o santuário com o povo hebreu, ele deu todas as dimensões: altura, largura, cores, tipo de madeira, todos os materiais, tudo. E ainda habilitou intelectualmente 2 homens preparados para construir todos os detalhes e engastes, tudo como se fosse o arquiteto e o engenheiro da obra, para dizer é assim, 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 assado, que foi Bezalel e Aholiabe, 2 homens muito sábios que Deus preparou para essa obra. Então, o santuário que Moisés construiu era cópia de qual santuário? Hebreus 9, 24 diz assim, ó: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Veja bem, aqui ele está falando da ascensão de Cristo para o céu. Cristo foi assunto ao céu, subiu, ascensão, assunto, subiu. E quando ele chega no céu, ele entra no santuário, de onde ele já tinha saído para vir para cá. E o apóstolo disse que ele não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, em outras palavras, do mesmo canto de onde ele veio, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, lá no céu, de acordo com o texto, a pergunta que fizemos, o santuário que Moisés construiu era cópia de qual santuário? Do céu, porque o texto é bem claro, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, o verdadeiro que está lá no céu. Então Deus disse: Moisés, no céu tem um santuário, eu trabalho lá. Se fosse na linguagem de hoje, é o escritório de Deus, vamos dizer assim, né? Hoje se trabalha no escritório, aí tem tudo que você quer ali, os livros, o computador, tal, tem até uma cestinha de lixo para colocar as coisas que você não quer mais ali de lixo e tal, junta tudo, beleza, é o seu escritório. Então, no caso do céu, Deus tem um santuário onde ele trabalha, onde ele atua, sentado lá no seu trono. Ele observa o mundo, o universo, de uma vez por todas, cada coração, cada mente, cada pensamento, cada omissão, cada tudo. Deus sabe tudo, de lá do seu santuário, do seu escritório, vamos dizer assim, né? Então, Cristo subiu ao céu depois da ressurreição e foi para lá. Agora, para interceder por mim e por você. Entendi, Moisés, lá no céu tem um santuário, eu trabalho lá. E aí, então, eu tenho a condição de trabalhar lá e aqui ao mesmo tempo, porque eu sou onisciente. Então, vou te mostrar a cópia, o modelo exato, e você vai fazer exatamente o que eu estou dizendo, para não mudar nada. Então, o que está lá será agora o modelo de um que vai ser construído aqui. Entendeu direitinho até aqui? Muito bem, então vamos para frente. Agora, que móvel do santuário o apóstolo João viu no santuário celestial? Ou seja, veja bem, a pergunta é: qual foi o móvel do santuário aqui da terra, que foi construído por Moisés e o povo hebreu, que o apóstolo João viu o mesmo tipo de móvel numa visão no santuário celestial? Porque o santuário do céu foi mostrado para João, o amigo de Jesus, o João, o evangelista, aquele que escreveu o Apocalipse. Numa visão, Deus fez o céu abrir para ele avistar o santuário lá do céu. Não era o da terra, era o do céu.
E ele viu lá nessa visão, olhando para cima, um móvel, uma peça que tinha no mesmo santuário aqui da terra. Para ver como eles eram idênticos. Era uma cópia, o daqui, né? Então, que móvel foi esse? Que ele viu. Olha só. E abriu-se no céu o templo de Deus, ou o santuário de Deus. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Quem fez esse barulho? Quem tinha autorização para fazer? Somente Deus. O homem não tem autorização para fazer. Isso aqui são fenômenos naturais, controlados pelo poder de Deus. Então o céu se abriu, João teve a visão, e na visão ele viu o templo, o santuário de Deus, e viu também a arca da aliança que estava lá. Aí João deve ter lembrado, puxa, no santuário da terra não tinha essa arca. Ah, agora eu entendi por que o santuário daqui era uma cópia, um modelo, uma réplica do santuário do céu. Então essa arca era uma das peças mais importantes. Então veja bem, outra pergunta. O que Deus mandou Moisés colocar dentro da arca da aliança? Essas são perguntas que, se a gente tivesse aqui sentado numa mesa, aqui ao redor, conversando, vocês poderiam fazer sobre esse assunto. Mas a igreja deduz o que você iria perguntar. Não, mas as pessoas têm vergonha, têm timidez, então vamos supor perguntas que eles fariam e vamos fazer para eles, para ajudá-los, e vamos buscar as respostas na Bíblia, e aí fica fácil de entender. Então, o que Deus mandou Moisés colocar dentro da arca da aliança? Já viram que nesse santuário aqui tinha uma arca da aliança, né? Então vamos ver o verso. Ó. Deus está falando para ele, vem falando na sequência, vem falando e tal, e aqui nesse verso ele diz: e porás o propiciatório da arca é a tampa da arca, com os querubins. A tampa com os querubins, um curvado para o outro, um de frente para o outro, em reverência a Deus que se manifestaria ali. Ele estava dizendo assim, ó, em outras palavras, sabe como é que a gente tem que se prostrar diante de Deus? Assim, curvado, reverente. Um dizia com esse gesto e o outro. E aí Deus no Shekinah, no dia do juízo, uma vez por ano aparecia ali, e aqueles dois querubins estavam ensinando de forma simbólica como é que o povo deve se comportar na presença de Deus, reverente, né? A adoração. Então, ele diz, e porás o propiciatório, ou a tampa da arca, em cima da arca. Ó, por aí daria para você já perceber, em cima da arca, a tampa da arca, né? Chamada de propiciatório. Depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Esse testemunho, em outros versos da Bíblia, deixa bem claro que eram os 10 mandamentos, escrito em 2 tábuas de pedras. Deus escreveu com o seu próprio dedo. Mandou Moisés preparar as pedras. Moisés preparou as pedras, levou ao monte para Deus. E Deus, com o seu próprio dedo, escreveu muito provavelmente na língua hebraica, uma língua fácil daquele povo entender, esses 10 mandamentos que são eternos. Nunca vai ter um dia que eles percam a sua essência ou o seu valor. Então ele escreve essas 2 pedras. Pelo que a gente lê na Bíblia, ele escreveu 4 mandamentos numa pedra e 6 mandamentos na outra. Diferente de mim, que teria escrito tudo numa pedra só. Ou se tivesse que dividir, teria colocado 5 numa pedra e 5 na outra. Mas Deus, por uma questão de educação, para mim e para você, escreveu 4 numa e 6 na outra. Por qual motivo, Paulo? Porque os 4 primeiros mandamentos são mandamentos que me ensinam a me relacionar somente com Deus. Os 4 primeiros. Por isso eles estão separados numa pedra só. Eu olho para eles e digo, aqui é uma ordem de Deus para que eu me relacione bem com Ele através desse ensinamento aqui. Mas, por outro lado, eu tenho que me relacionar bem com o meu próximo, com os meus amigos, com os meus familiares, com a igreja, com as pessoas. Aí Deus diz, então nesse caso eu olho para outra pedra. Lá estão os 6 mandamentos que ensinam a se relacionar com as pessoas. Querem um exemplo? O 5º mandamento, falando em relacionar-se com as pessoas, honra teu pai e tua mãe. São pessoas. O 6º mandamento, não matarás. Pessoas. O 7º mandamento, não furtarás. Relacionamento com as pessoas. O 8º mandamento, não adulterarás. Relacionamento com as pessoas. 9º mandamento,
não dirás falso testemunha contra o teu próximo, relacionamento com as pessoas. E o 10º mandamento, não cobiçarás coisas alheias, nem a mulher do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem a sua casa, nem nada. Isso também é relacionamento com o meu próximo. Quando você vai para os outros 4, eles apontam só para Deus. Então Deus ensinou de uma forma perfeita. Não tem nem como a gente questionar nada quando a gente lê isso. Só se quiser mesmo, porque todo mundo pode dizer o que quiser, né? Mas é muito bem organizado. Então ele disse: Moisés, agora tu pega essas pedras, esse testemunho escrito, um testemunho do céu para o homem, e coloca dentro da arca da aliança. Guarde lá, para testemunho para sempre. Então, pergunta de número 5. Que animal era morto em sacrifício diário pelos pecados do povo? Ou seja, quando o homem pecou, já pecou certo, sabendo que iria morrer. Expliquei isso para vocês lá no começo. Adão pecou consciente. Eva foi enganada, é verdade. Mas Deus já tinha falado para ela: não coma, porque se comer, morre. Depois a serpente a enganou, mas no fundo ela sabia que Deus tinha falado que morreria. Adão pecou consciente e sabia que iria morrer. Então todos que pecaram teriam que passar pela morte. Mas no futuro, Jesus viria e a morte de Cristo seria uma morte expiatória por toda a humanidade de todos os tempos. Mas antes de Jesus vir, ele queria ensinar de forma simbólica, de forma bem organizada, que alguém teria que morrer de fato. E aí Cristo morre na figura de um cordeirinho, de um animal. E nós vamos ver aí, por que um animal? Porque o ser humano morrer por si mesmo não daria certo. Cristo só viria morrer mais para frente, no tempo que a profecia se cumprisse. E essa morte tinha que ser uma morte de sangue derramado. Então uma árvore morrer por causa do pecado não dava certo, não tem sangue, né? Então teria que ser um animal inocente. O animal não fez mal a ninguém, vai ter que morrer por causa do pecado. E ali o sangue daquele animal simbolizava o sangue de Cristo sendo derramado pelo ser humano. Então, na hora da morte do animal, o pecador era sensibilizado, porque ele viu o animal morrendo inocente, derramando o seu sangue, sem fazer nada, sem ter defesa. E ele ia pensar o seguinte: puxa vida, esse cordeirinho, esse animalzinho só morreu porque eu pequei. Eu tenho que parar com esse negócio de andar pecando. Eu tenho que evitar essas coisas que faz mal, essas coisas que prejudicam a minha fé, que entristecem a Deus. Porque cada vez que eu peco, um animalzinho desse morre inocente. E é assim que Cristo vai morrer por mim. Então a pessoa era sensibilizado a evitar de andar pecando, porque viu o animalzinho morrendo. Então, mas veja o verso. Que animal era morto em sacrifício diário, todos os dias, né, pelos pecados do povo? Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás pela tarde. Ou seja, qual era o animal? Um cordeirinho. De todos os animais, esse é o mais manso, né? O cordeirinho. Então, a mansidão do cordeiro também simbolizava a mansidão de Cristo. O cordeiro morre sem abrir a boca, se entrega e não fica querendo espernear para sobreviver. Cristo se entregou. E essa mansidão, essa entrega, essa injustiça do bichinho morrer inocente, tudo apontava para Cristo que viria morrer inocente por cada um de nós. Então o cordeiro era morto, simbolizando a morte do verdadeiro cordeiro de Deus, que era Cristo, que viria no futuro. Então isso se passou muitos anos fazendo isso. Quando eles saem do Egito, que organiza o santuário ali, até a vinda de Jesus Cristo, foram muitos anos se fazendo isso todos os dias, até que Cristo veio, o Cordeiro de Deus. E quando ele veio e morreu pelo ser humano, aí não precisou mais dos animaizinhos morrer, porque agora as pessoas já tinham aprendido pelos animais e agora aprenderam com Cristo na cruz, que a salvação estava garantida no sangue vestido do Salvador na cruz do Calvário. Então hoje não é necessário nenhum cordeirinho ser sacrificado por nada, nem para comer não era bom. Comer o bichinho, deixa o bichinho viver, deixa o bichinho sair correndo aí, morrer de velho. Mas tem uns que comem, né? Fazer o quê, né?
mas era bom se não comesse. Oi? Tem. É o fato de que nós deveremos reconhecer a morte de Cristo por nós diariamente. E aí é o nosso culto de manhã e o nosso culto à tarde, reconhecendo Cristo como nosso Salvador, morrendo por nós diariamente cada vez que a gente peca, e a nossa necessidade de cultuar para não perder o hábito de buscar a Deus todos os dias e não começar e nem terminar o dia sem Deus. Porque um dia sem Deus é um dia perdido. Então, o cordeiro morto em sacrifício no santuário terrestre simbolizava quem? Já expliquei tudo para vocês. Porque como esse assunto, pelo menos eu acho ele um pouquinho mais complicado, então sempre que eu vou passar esse estudo, eu gosto de ir me adiantando para já ir ficando gravado na mente. Porque eu lembro que eu vim aqui na igreja, e no primeiro dia quando eu vim aqui, foi no culto de domingo, e o sermão pregado foi sobre a conversão de Saulo. E eu ouvi, fiquei feliz, aprendi muitas coisas naquele dia e beleza. Mas na sequência, nos próximos domingos que eu vim, estava tendo um evangelismo de final de semana. E esse tema aí foi um tema que eu não entendi nada. Você sabe o que é nada? Uma pessoa vir e ficar o culto inteiro e não entender nada. Eu espero que não seja assim, que não se repita o que aconteceu comigo com você, que você esteja entendendo. Mas eu não entendi somente nada, nenhuma coisa eu não entendi nada. Eu pensei assim, como é que pode a pessoa ensinar um negócio que eu não entendi nada? Aí isso me motivou a estudar. Então eu não tive o privilégio que vocês estão tendo de ter um estudo bíblico. Já era no final, que na série de estudo daquele tempo, esse tema que eu estou estudando com vocês era o tema de número 16. E só ia até o 18 ou era o 20, então já era no final. Então eu pensei, mas a minha esposa ganhou uma Bíblia, então eu vou estudar nessa Bíblia tudo, eu vou viver essa Bíblia, eu vou estudar, vou pesquisar, e eu li muito. E eu aprendi muitas coisas sem que as pessoas me ensinassem, lendo na Bíblia. Então eu vim aqui só para ouvir e comparar se estava certo. Aí então me preocupo que as pessoas com quem eu estudo fiquem sem entender isso, porque é um assunto um pouquinho complicado, você nunca ouviu isso no outro canto, que era o meu caso também. Entendeu? Então, o cordeiro morto em sacrifício no santuário terrestre simbolizava quem? João 1,29, era um dos versos mais conhecidos da Bíblia. No dia seguinte, João, que esse João aqui era João Batista, viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fez menção do cordeiro, não foi? Mas ele estava vendo o quê? Um cordeiro ou quem é que ele estava vendo? Então isso mostra que João tinha entendido a simbologia dos cordeiros. Ele viu os sacrifícios acontecendo e sabia que ali apontava para Cristo. E também sabia que Cristo estava para chegar. Então ele olhava e dizia, ali é um cordeiro. Não salva ninguém, é apenas um símbolo de Cristo. Mas com certeza Cristo está para chegar. E aí um dos dias que ele estava lá em Israel, em Jerusalém, andando pela rua, ele se depara com aquele homem diferente de todos os homens que ele já tinha visto. E olha que eles eram primos. Mas ele viu um homem diferente, um semblante diferente, um rosto diferente, uma luz que brilhava no seu rosto, algo novo, diferente de tudo que ele já tinha visto. E ele caminhando aqui pela rua, quando ele ergueu os olhos, disse, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele identificou, esse é Jesus Cristo, esse é aquele que veio para morrer tão inocente quanto aqueles cordeiros, e esse aqui tira mesmo o pecado do mundo. Então, isso mostra que João estava atento, estava antenado nos assuntos, na mensagem, nos estudos, na simbologia, e ele deixou registrado essa pérola do Evangelho, que é apontar para Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Qual é o ministério de Jesus hoje no santuário celestial? Veja bem, a pergunta é, qual é o ministério de Jesus hoje no santuário celestial? Ministério vem de ministro. Ministro é o que ministra, que ensina, que trabalha, que faz, que cuida, né? Então a pergunta é, o que é que Jesus está fazendo hoje, agora, nesse momento? Está marcando naquele relógio ali 8 horas e 31 minutos. Agora, o que é que Jesus está fazendo no santuário celestial nesse momento? De acordo com o verso bíblico, olha só. Ora, a suma é resultado final, né? Ora, o resultado final do que temos dito
é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra ou à direita, como vocês queiram, do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo ou santuário, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque tinha o do homem e o de Deus lá no céu. Então aí está dizendo que Jesus Cristo está assentado lá no céu, à direita de Deus, para interceder por mim e por você como ministro do verdadeiro santuário. Então, queridos, Jesus está vivo no céu, assentado nesse mesmo momento, torcendo por mim e por você, intercedendo por mim e por você. Você sabe muito bem que nós precisamos de resolver os nossos problemas, e muitos deles não serão resolvidos aqui. Alguns serão resolvidos e surgirão outros, mas de forma segura, equilibrada e eterna, só quando estiver no céu. E para que nós possamos ingressar para o céu, é preciso que alguém nos ajude, porque o céu está muito distante da nossa realidade. Então precisa que Cristo, o Salvador do mundo, que um dia veio aqui, que observou a nossa vida, acompanhou a nossa história, passou pelo que eu e você passamos, morreu por mim e por você, subiu para o céu e lá intercede 24 horas por nós. E ele se entristece quando um de nós não damos atenção à sua palavra. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo fica triste quando nós o resistimos, quando nós atentamos contra ele, quando nós não o obedecemos. E ele disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque nele vocês foram selados para a salvação. Então, queridos, por isso que eu sou um defensor de uma boa reflexão, de parar para pensar, analisar a vida, analisar as coisas como elas são. Qual é o nosso estado? Como nos encontramos aqui? O que é que nós queremos? Como queremos? Para onde queremos ir após essa passagem rápida aqui na terra? E aí Deus está torcendo lá, de braços abertos mesmo, pelo nosso bem-estar, pela nossa vida, pela nossa proteção e pela nossa salvação. E para isso é que Jesus Cristo está lá sentado, intercedendo, torcendo por mim e por você. E o tempo de graça, o tempo de aceitação, o tempo de querer é hoje, é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Não confie no amanhã. A palavra de Deus diz que basta cada dia os seus próprios males. Cada dia é pior que o outro. Mas por outro lado, a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, verso 18, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que brilha mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. E esse dia perfeito é o dia da volta de Jesus, que hoje está lá no céu, intercedendo por nós. Não quer você se preparar para esse momento? Deixar Jesus interceder por você? Abrir o seu coração, dizer a Ele as suas necessidades, contar os seus flagelos, os seus fracassos, pedir perdão, dizer: Senhor, eu quero estar contigo, o Senhor morreu por mim, e eu não quero ficar perdido aí durante o milênio, eu quero entrar nos céus pelas portas, pela Tua graça. O mundo parece muitas vezes atrativo, mas o mundo é covarde, é passageiro, é mau, ele decepciona, e Deus não, Deus é só alegria. Então pense nisso, faça uma reflexão sobre isso em casa, medite no seu trabalho, no seu dia a dia, e prepare o seu coração para entregar a Jesus, e Ele vai com certeza coroar eu e você com a coroa da vida eterna. Eu espero que vocês tenham essa oportunidade hoje, para refletir, não só aqui, mas em casa também, e que Deus faça grandes proezas na sua vida. Deus seja louvado.